As pessoas dizem, Deus sabe o dia da minha morte. Mas quando elas decidem qual será a data delas? Aproveite e assista a entrevista de hoje. Fala, meus queridos, tudo bem? Sou o professor Altair Prado e mais uma entrevista fantástica, uma entrevista inspiradora e esclarecedora. Não esqueça, siga-nos nas nossas redes sociais, tá? Nós temos o Kawaii, Instagram, Facebook e o TikTok. E também aqui no nosso Instagram. Seja nosso seguidor. A cada semana uma entrevista inspiradora, cortes e shorts fantásticos. Estamos na época da quaresma, né? Semana passada eu trouxe a live sobre funeral, sobre agente funerário, sobre a tanatopraxia. E hoje eu vou trazer um tema que é realmente importante, extremamente importante, e que as pessoas criaram um tabu e não querem falar. Vamos falar sobre o suicídio. Comigo aqui hoje a Master Blaster Expert, né? A Audrey Simone. Ela é especialista em luto. E o luto e suicídio, né? Luto também? Prevenção e pós-venção. Isso mesmo, ó. Chique, né? Pós-venção. Essa palavra eu sabia? Pós-venção. Prevenção e pós-venção ao suicídio. E ela vai explicar pra gente hoje esse tabu que antigamente falava que só países nórdicos tinham suicídio. Tá começando a ter um grande número no Brasil. Que o Brasil fala mais homicídios que suicídios. Que países quentes a tendência ao suicídio é menor. Vamos ver se é isso mesmo? Então, seja muito bem-vinda. Que alegria. Olha, levou um ano, tá, gente? Pra estar aqui, viu? Levou um ano pra essa pessoa estar aqui. Muito obrigada. Essa pessoa aqui, fantástica, uma energia positiva pra falar de um assunto tão negativo. E eu tô trazendo esses assuntos, eu acho que são importantes, da quaresma. Porque a quaresma, né, Audrey, é um período muito conturbado. Podia falar um pouquinho? Vambora. Primeiro, muito obrigado. A gratidão é minha. Felicidade minha estar aqui. Mais uma entrevista inspiradora de um ser humano fantástico que trará luz para esse país que precisa. Gratidão. Vamos lá? Bom, primeiramente, gratidão pela oportunidade de estar aqui. Sou a doutora Audrey Simoni, sou psicóloga, neuropsicóloga e suicidóloga. Eu trato da vida para quem não vê mais sentido nela, que é a ideação, o pensamento suicida. E você falou uma coisa fantástica no Brasil, né? Que são números que eu não me canso de falar, de repetir, porque eu acho que precisam ser falados. A cada 38 segundos no Brasil, uma pessoa se suicida. E o que é interessante, que fala que países... Olha quantas já países foram só nessa abertura. Exatamente. Países tropicais, o calor não deixa as pessoas cometerem suicídio. Você está vindo com uma perspectiva totalmente diferente. O Brasil é um país que está crescendo o número de suicídios? Nós tínhamos, interessante que em 2022, quando eu falei sobre isso, eu falei, olha, em 2025 a tendência é triplicar os números. E 2025 chegou. E triplicou. E o pior, mais, revoltante, podemos dizer assim, é que a faixa etária, ela ocorre entre dos 10 aos 24 anos. Gente, são nossas crianças. 10 anos? São nossos jovens. Porque 24 anos para mim é jovem, não é claro. Adulto. Para nós que temos 32, é jovem. É jovem, não é adulto. Tá rindo o quê, Cláudio? Então, é muito chocante. Jura? É muito chocante. E a quaresma traz essa energia densa, né? Independente do cunho religioso. Vamos deixar bem claro aqui que ninguém está defendendo. Você sente isso? Muito. Você sente que as pessoas, quando você atende elas no consultório, neste período, elas estão mais carregadas? Sim. É que assim, no meu nicho, elas chegam carregadas de qualquer maneira. Seja de dia, de noite, elas chegam carregadas. Mas assim, eu me sinto mais densa nessa época. Então assim, a minha preocupação em cuidar de mim, da minha energia, da minha espiritualidade, triplica. Então, se antes eu fazia uma oração, eu faço 100. Se eu fazia um banho de descarrego, eu faço 10, enfim. Se era uma fita no umbigo, põe 10. Agora, é isso, precisa. É guia para tudo quanto é lado, e você, se você não tomar cuidado, você se contamina com essa energia. Contamina, posso usar esse termo? Não, eu não diria me contamino, mas eu me deixo abater. Eu diria evoluída, assim, né, eu me gente? deixo abater. E é o que é natural, gente. Se a gente não acontecesse isso, eu não estaria mais aqui, não seria humana. Sim. Estaria disputando com Deus o espaço dele. E o que te levou? Então, antes de eu continuar nessa, o que te levou?
Hoje a gente diz que é uma geração muito mimimi. É uma geração que, quando nós éramos jovens, 10 anos, já estávamos aí na vida. Sim. Nossos pais nos davam aquela autonomia fantástica que hoje eu falo assim, como eles eram sábios, porque Sim. nos deram uma certa autonomia e a gente se virava bem com 10, 12, 14 anos já estávamos trabalhando. Sim. É visível hoje, Aldro, que a geração de hoje ela não é mais assim. Sim. Você acha que isso também está levando ao suicídio? Muito. Perceba que, eu não sei você, me corrija se estiver certo, mas eu cresci com toda essa autonomia. Na verdade, eu diria assim, né, uma liberdade, mas uma liberdade, um voto de confiança nossos pais Exatamente. davam para nós. Porém, tínhamos limites. Ao mesmo tempo que eles davam esse voto de confiança, eles impunham um E limite. limites firmes, né? Hoje não se tem limites. Isso é fato. E aí, eles crescem sem limites. Quando alguém vem e pressiona, eles não sabem lidar com essa pressão. Então eles falam, mas espera aí, se quem deveria me dar esse respaldo não me deu, por que o mundo aqui fora está me cobrando isso? Então eu não pertenço a esse mundo. Gerou um corte. E eu falo que ela falou que é verdade porque eles não têm mais tolerância à frustração. Ninguém gosta de se frustrar, porém nós temos uma tolerância maior. Eles não aceitam a tolerância. Não. Eles não sabem lidar. Não sabem Não lidar. é nem aceitação, eles não sabem lidar com a pressão, com a não aceitação, com o não. Nossa, Eles não triste, sabem lidar com o triste, não. Que triste, Aldo. Porque assim, veio uma geração, os filhos de agora, 10, 15 anos, é a geração dos 90. Os pais são 90 ali, mais ou menos, né? Não lembro. 95, mais ou menos. Aí tem os 30 Eu era anos, criança 30 nessa época. anos, 35 Quem anos. nasceu nessa época, né? E agora tem os filhos de 12, 15 anos. Então, esses 12, 15 anos, os pais tinham lá em 90, 30, né? Os de 90 que hoje tem 35, 32, 35 anos. Então, eles vieram muito assim, angariando essa tal liberdade, que é a música lá, que agora eles não sabem o que fazer. Não se pode bater, não se pode gritar, não se pode falar, não se pode fazer nada. Então, vai lá, cresce. Agora eu te pergunto, uma criança que é baseada, a parte neural da criança, que é baseada no limite, eu te conduzo, a criança vem sem saber nada, ela precisa ser conduzida. Quando tiram esse chão dela, porque dar liberdade sem limites é tirar o chão da criança. Torcida. Caminha, vai lá, se joga, vai lá, se vira. Ela vai se virar do jeito que ela sabe. Porque eu acho que o limite ele é importante para tudo na vida. Pra tudo. Você tem um horário para chegar no seu trabalho, você tem um horário para estudar, você tem um horário para a nossa entrevista tem um horário. Eu acho que quando você põe limites, a geração de hoje está confundindo limites com prisão, como tortura. Você percebe isso também? É lógico que quem gosta de limites, ninguém, mas eu acho que são importantes. Eu tenho 2 filhos autistas e eu ponho um limite neles. E aí as pessoas falam, mas ele é autista, ele pode fazer o que ele quiser. Eu falei, muito pelo contrário. É aí que não pode. Você concorda comigo? Total. E eu falo, daí eu sou julgado. Porque eu sou pai ruim. Como você vê isso? Infelizmente, é julgado por pessoas, e eu vou falar uma palavra não pelo lado pejorativo, mas pelo lado de autoconhecimento, ignorantes no assunto. Sim. Porque se você for estudar o autismo, Sim. o autismo é os 2 polos do cérebro da criança funcionando ao mesmo tempo. Por uma tensão, por algo que aconteceu no parto antes, enfim, aqui nós não vamos falar sobre isso. Mas assim, é os 2 polos dele funcionando ao mesmo tempo. O que ele precisa? Limite. Eu preciso que você entenda. Use este polo agora. Inconscientemente, ele precisa aprender que, dá uma baixadinha nesse para ir esse. Acalma a emoção, usa a razão. Acalma a razão, usa a emoção. Em algum momento na concepção, ou até antes, porque para quem acredita em outras vidas, né, eu não tive esse limite. E meu cérebro veio. Medo, ansiedade, enfim. E meu cérebro vem. Então, essa geração de hoje tá cheia disso, né? Total, né? E Aliás, é o que mais se fala hoje, ansiedade, né? E os pais falam assim, tá dando problema, joga pra psicóloga. Isso. Como se o psicólogo fosse a solução. E eu percebo, assim, que eu trabalho em colégio também, que o psicólogo vai dar uma sugestão pros pais, eles não aceitam. Sim. Mas jogam pra você trabalhar. Como você percebe isso? Você sente isso? Falta de preparo, né? Não tenho responsabilidade. Eu também não tive responsabilidade. Não me impuseram, não me ensinaram a ter responsabilidade. Me ensinaram a jogar, a culpar alguém por algo. Então, assim, quando eu cresço sem limites, o que é? Perdão, eu jogo a culpa em alguém. Então, assim, olha, a culpa não é minha, é sua. Você estudou para isso, você educa. Assim como faço com os educadores, com os professores. O professor, ele precisa alfabetizar, não educar.
Você coloca um aluno para alfabetizar e não para Exatamente. educar. Você que é professor que nos assiste, você passa por isso também, porque eu já passei. Você acha que hoje estão jogando tudo para a escola, como se a escola deixou de ser o segundo lar, adeusinho para todos, a mãe voltar, e virou o primeiro lar? Sim. Então, se você acha que está acontecendo isso, comenta aqui com a gente, tá? E a Audrey vai responder depois também, eu e a Audrey mais tarde, tá bom? Deveria voltar na época do internato, né? Que Exato. aí sim, interna lá e vê os pais aos finais de semana. Então a responsabilidade total da educação e em tudo, do caráter, formação de caráter, alfabetização, era Só que dos entra educadores, né? só que entra numa questão polêmica, porque ao mesmo tempo que eles estão, hoje a geração tá largada, eles não aceitam isso, falam que é desumano. Exatamente. Aí eu vou dizer, você é um pouco mais, né? Eu acho que acaba indo para um lado bem mimizentinho da coisa, que você, olha, não, tá errado de deixar lá, isso é desumano. Só que ao mesmo tempo eu deixo meu filho o dia inteiro numa escola e já vi pais perguntando se tinha integral de sábado e domingo. Exato. E a troco do quê? Pra que ter Eu filho? estou estressado, então eu tenho que deixá-lo lá. E você pega essa criança, com certeza deve ter atendido alguma criança que quase chegou ao ponto aos 10 anos. Sim, eu tenho uma paciente de 6 anos. Eu juro que tentou? Sei, mas ela tem noção pra saber o que é pra tirar a vida? Ela tem noção da dor dela. Ela tem noção que não faz sentido, ela não é vista. Gente, toda criança que grita demais, que fala alto demais, que quer comer demais, muito rápido, tudo faz rápido, ela só tá tentando te mostrar, eu existo, olha pra mim. E pode, aí, com se 6 você- anos, cometer um suicídio? Tirar a própria vida? Com o quê? O remedinho? Ela aprende, ela já falou que ela vai se jogar da sacada. Ela mora nesse caso, a criança mora em prédio, né? Então ela já falou que vai se jogar da sacada. Como você lida, Audrey? É um processo árduo, Claro. mas eu não saberia responder essa pergunta sem falar da fé. Para mim, tratar de suicídio é falar de fé. E aqui, fé sem cunho religioso, sem rótulo. Como que é a fé sem cunho religioso? É você falar assim, o que você acredita? Eu quero estar com você nessa lama, nesse lodo que você tá. E para estar aí com você e para eu te dar a mão, o que você acredita? É aí que eu vou estar com você. Eu creio nessa mesma coisa que você crê. Vamos, me deixa Você. segurar a sua mão. Aí a criança acaba se apegando a você, né? Exatamente. Aí ela fala pra mim, não, eu sou testemunha de Jeová, eu acredito em, né, Aí em, fala, tá sei bom, lá. vamos lá. Bora, vamos lá, o que que é? O que que ele faz pela humanidade? O que que ele faz pelo ser Meu humano? Deus. Então é aí que nós vamos. Eu não sei falar, nem sei o que eu seria sem religiosidade. Sinceramente, eu não sei o que eu seria. Acabei de aprender lá no mestrado que a religião e a religiosidade são duas coisas totalmente distintas, né? Sim, Sabe o que é? sim. Você sabe o que é? Coloca aqui. O que é religião e religiosidade. Eu e ela sabemos, então aguardamos sua resposta. 6 anos de idade, que triste. Eu olho pra minha filha de 10 anos, ela fala, o que foi, tá tudo bem, eu fico preocupado, sou firme, mas eu fico preocupado. Sim. A criança não dá sinal que vai cometer? Todos dão. A criança principalmente, não A é? criança, todos dão, todos dão. Gente, ninguém vem ao mundo para ir embora dele antes da hora. Ninguém vem ao mundo. E eu acho que chamam de covarde quem faz isso. Eu acho que tem que ter muita coragem. Nossa, pelo contrário, exatamente. Tem que ter muito. Eu não tenho coragem Não na minha tenho. vida. Eu não tenho coragem. Eu não tenho. Então, para você ver que não é assim. E olha que a gente tem muita cultura, muito entendimento, muito estudo. Eu sei te falar qual é a intensidade que eu corto meus punhos. Eu sei te falar qual é a parte onde eu posso cortar para ser fatal. E eu não tenho coragem. Agora, você imagina quem não tem esse estudo e fica tentando. Vai falar que ele não é mais corajoso que eu? E assim, uma menina de 6 anos já tem coragem? Já. Me permita aqui, não sei se pode falar, depois Depende, você claro. corta. Tem na Netflix, saiu agora, você viu aquela série Adolescente? Sim, você pode colocar até. Inclusive, eu queria marcar com você agora. Vamos. Por Pra causa. não ser daqui um ano? Não. Além de você estar aqui hoje pra falar sobre essa série, que eu acho que tem muito a ver com o Vamos, suicídio, sim. porque aquele menino, de certa forma, ele se suicidou. Tá vivo, mas se suicidou. Você entende? Total. Porque é um menino que. Essa fase da pré-adolescência, adolescência, ela é terrível, né? Sim. Quando você chega na faculdade, você tem seus 15 minutos de fama, mas até lá, eu acho que ainda nos Estados Unidos, Inglaterra, é muito pior que no Brasil. Sim. Nosso high school aqui assim, é melhor do que lá. Lá é bullying puro. Sim. Aquele menino, você olhava pra ele, ele até fez xixi na calça. Veio uma criança. E o que mais chamou a atenção na série? Então, o que me chamou a atenção assim, primeiro, eu não sabia desses sinaizinhos. Tá, Que pra mim é algo que. tá. Coração roxo, aquilo. Aham. Pra mim. Tem. Segundo,
o tamanho dele, Tá. a fraqueza dele, ele conseguiu cometer um crime hediondo. E o pior, você falou uma coisa no início da entrevista, que ele chamou o pai, porque ele sabia que o pai ele conseguia manipular. E ele conseguiu o pai, até o pai ver o vídeo. E eu acho que isso acontece muito com os dias de hoje, não é? Ou não? Sim. O que mais te impressionou nessa série? Assim, minhas filhas falam, mãe, não tem graça assistir as coisas com você, né? Que Porque pe- eu matei a charada quando ele escolheu o pai. Então, foi isso Quando pra ele mim. escolheu o pai. Mas assim, a minha visão, quando ele escolheu o pai, ele falou, eu existo, tá? Eu só quero que você me aceite como eu sou. Você acha que o problema Perceba era o que pai? total. Pode, eu fiz um vídeo sobre isso no meu canal, depois vocês olhem lá na Por rede favor, social. vai estar lá na descrição o canal Porque dela. assim, eu falei assim, o grande X da trama não foi o assassinato, não foi a criança, foi o despertar do pai nos últimos 5 minutos da série. Quando ele cai na cama Começa e a chorar. fala, eu tive isso com meu pai e não percebi. Eu tentando fazer diferente, tentando sim. afogar, matar a minha dor. Ele criou a criança não pelo bem da criança, ele criou a criança para se isentar da dor. Ou seja, da maneira qual? Está dentro de casa. Mas não, o computador te leva para o mundo. Geograficamente estava dentro de casa. Percebam? Como você atenderia uma paciente como esse? Como a criança ou como o pai? Como não? Você atende o pai também? A maioria minha são os adultos. Eu prefiro atender os adultos, porque eu entendo que se o adulto se curar, a criança vem atrás. Mas no caso desse caso, Audrey, ó, tô com um problema, o menino, ele acabou com a vida de uma menina, Tá. e o pai... como você o atenderia? Eu não cuidaria. Aquela psicóloga lá, você achou que ela foi boa? Ela foi, mas ela se perdeu. Porque ela se deixou, emocionalmente falando, se envolver pela criança. E aquilo era muito nítido, foi muito nítido. Apesar de ser muito curta, teve pouquíssimo tempo para a psicóloga ali, né? Mas perceba como mas ela foi ativa, ela mexeu na dor dele. Ela olhou para ele. Pode ver que com ela, ele falou. E ele tinha raiva de conseguir falar com ela. Você percebeu? Porque ele podia ser. Ele podia ser ele. E ele não estava acostumado com isso. Ele não estava acostumado a ser visto. Então ele dava aquelas explosões de raiva. Aquelas cenas que ele tá manipulando ela assim, assado, que ele bate, né? Aquilo era ele mesmo? O que ele aprende? Qual foi o exemplo de pai que ele teve? O pai não manipulou todo mundo, a vida? O pai não se manipulou a vida inteira? Olha, eu vou ser assim. Qual foi a vez que o pai demonstrou a dor dele? Nossa. E é um suicídio, né? Vivo. Aí você O vai menino entrar, acabou com a vida dele. Aí você vai entrar, não, por que eu escolhi suicidologia? Detalhe, é psicóloga, suicidóloga. Olha, eu nem sabia que tinha esse termo, suicidóloga. É uma pessoa especialista em suicídio. Aí todo mundo já veio perguntar pra mim, em quê? Depois que a pessoa faz, eu falei, não, com a família, eu falei, não, ela vai fazer a prevenção. Isso. E depois, se acontecer, a pós-venção. Tá, mas você acha que esse menino, ele acabou com a vida dele, então acabou, vai ficar... Ele acabou no sentido lei terrena, lei aqui nossa, porque nem nada isenta a gente, que nem eu falo assim, o estuprador está para o estuprado tanto quanto. O assassino está para o assassinado tanto quanto. A vítima, né? Não existe culpa e nem culpado. Eles se identificam, eles se atraem, tá? Mas isso não isenta a culpa, toda ação tem uma reação. A menina fazia bullying com ele, não era? Exatamente, porque já tinha uma dor. Sim. E eu já pego esse gancho e falo, o bullying tá levando ao suicídio, esses jovens? Também é porque você percebe que quem faz o bullying, quem executa o bullying já tem uma dor. Sim. Eu preciso me exaltar, eu preciso estar acima. Então, antes de eu ser... Quem pratica, então tem a dor. Sem dúvida. Veja, uma pessoa mentalmente, psicologicamente bem, eu não tenho por que te atacar. Eu não tenho por que chegar aqui e falar, eu não gostei do seu cabelo, não gostei da sua... Gente, é seu. É o que você é e pronto. Eu nunca pensei Agora, nisso. quem tem a necessidade... Por isso que eu falo, gente, prestem atenção nas crianças, em quem você tem. Quem quer te atacar, a primeira dor é dela, não é do outro. Você entende? Então, Cláudio, parece aplauso, né, Cláudio? ela já veio... Olha, arrepiou. Mas Juro, ela já olha, eu nunca havia vinha, pensado nisso. Eu não sei se a crítica vai abordar todos os temas psicológicos dessa trama, mas deveríamos ter... se fosse você, meu filho, eu faria assim, o dia do primeiro episódio, vamos tratar da parte psicológica do primeiro episódio, vamos tratar da parte... Porque ali, do primeiro ao fim, não...
O menino, pra te falar, é o de menos. Se você for ver a mãe, Exato. a irmã... E a irmã? Coitada. Perceba a dor Eu sinto da a irmã, se eu estiver errado, uma vítima. Ela que foi realmente largada. Aí o pai começou a olhar pra ela depois. Porque parece, Aldro, que a gente só evolui quando a gente perde. É uma tendência do ser humano, ele tem que sofrer pra poder melhorar. E às vezes não precisa disso, né? Não precisaria, mas perceba que foi preciso o filho cometer essa atrocidade. Eu não falo nem cometer, né? Agir dessa maneira, executar essa atrocidade, para que o pai olhasse para as dores dele. Sim. Se ele não olhar para aquelas... Perceba que mesmo no último episódio, ele tenta distrair essa dor. Vamos ao cinema, vamos tomar café, vamos não sei o quê, porque eu não quero olhar para minha dor. Tá doendo aqui Vamos comprar dentro. tinta pra pintar o carro. E não quero olhar para minha dor. E no final teve que olhar, né? Teve que olhar. Porque o próprio menino fez ele olhar. Teve Pai, que olhar. eu vou me entregar. Exatamente. Ou seja, quem acabou mostrando pro pai foi o próprio menino. Exatamente. Olha, eu assumo a minha responsabilidade. Cadê a sua? E você assume a sua? O pai, você trabalharia? Muito mais do que a criança. É. Muito mais do que a criança. Eu traria aí, qual é? O que você sofreu com seu pai? Por que você não perdoa esse pai? Primeiro, entenda que você foi bulinado ali desde criança. A família ainda é um fator para um suicídio? Total. É. Total. Eu já entrevistei várias pessoas aqui Total. e eles falam, a família é um veneno, se você não tomar cuidado. Total. Como você... Só que você tem que lidar com a família inteira. Sim. Como você lida? Amizades, círculo comercial ali no emprego também, no serviço, né, na empresa empresarial. Eu costumo fazer assim. Chega o paciente. Eles nunca chegam falando assim, olha, eu vim aqui porque eu estou com ideação, com pensamento suicida. Não, ele vem aqui, ele chega falando que psicologicamente ele está abalado por alguma maneira. E aí a gente identifica o pensamento suicida. Quando eu identifico isso, aí eu busco uma rede de apoio. Só que essa rede de apoio, na verdade, é fictícia e agora todo mundo vai ficar sabendo. Porque, assim, na verdade, quando eu busco... Hoje em dia tem a facilidade da internet, então a gente faz os tal dos grupinhos e ótimo. Então, eu faço um grupo ali para falar que, olha, gente, vamos falar quem é pai, mãe, irmão, melhor amigo, melhor amiga, namorada, blá, blá, blá. Mas, para eles acham que eles estão nesse grupo para dar um apoio à pessoa que está se tratando. Exatamente. Quando, na verdade, todos eles estão sendo tratados. Porque de acordo com uma fala de cada um, eu vou pescando e vou, não é assim, não é assado. Pensa desse jeito, pensa desse jeito. E aí você, harmonizando esse envolto dele, que são os primeiros ali a socorrer, ele se sente acolhido. Mas por que ele se sente acolhido? Não é porque todo mundo está pressionando ele. É porque todo mundo está sendo acolhido. Ah, que legal. E você percebe? Então, todo mundo enxerga... Porque senão ficaria como? O coitadinho. Vamos estar aqui pelo coitadinho. E não é, né? E não é, coitado. Ele é o mais Por que eu corajoso. demorei um ano pra te chamar? Pra você responder. Não, foi ela, tá? Ela que sumiu, não foi eu, não. Quais são muito interessante esse seu pensamento? A família é doente. Eu posso usar esse termo doente? Pode. Psicologicamente doente, porque senão, emocionalmente cuidado doente. com os mimimi. Ai, não é doente. Não, é doente, emocional e psicologicamente doente. A população inteira, mundial. E isso afeta também a saúde física, a nossa saúde. Total. Aliás, a psicossomática, graças a Deus, cada vez mais está tomando espaço, a psicossomática e a psicopatologia explicando. E graças isso. a Deus tem a psicossomática, né? Porque a mente não ia aguentar. Não. Gente, é assim, para eu não ser a chata e falar assim 100%, vamos falar assim, 98% das doenças físicas, das patologias físicas são provenientes de um emocional abalado. Sério? O câncer, ele é uma doença emocional? Total. Quando você sofre um impacto, um trauma, né? Um impacto, o seu cérebro manda um comando para uma área do cérebro mesmo, né? O emocional, a parte... Assim, olha, imagina que nós dois estamos aqui, certo? Duas pessoas, dois indivíduos totalmente diferentes, cada um com a sua cultura, com seus medos, com seus traumas, enfim, tá? Entra um louco aqui atirando em todo mundo. Vamos lá. Eu posso ter... O meu impacto pode ser causado, assim, pelo medo, a minha dor. Então, o meu emocional pode mandar uma mensagem aqui para o meu cérebro de medo. Então, ele vai atacar um órgão do meu corpo. Você pode ter na mesma cena, no mesmo local, no mesmo horário, o seu cérebro você pode ser de revolta, de raiva. Quem ele acha que ele é para entrar aqui no meu estúdio?
desse jeito. Cada um tem uma... E aí você vai afetar uma outra parte do seu corpo. Qual é a parte que afeta a raiva, o ódio? Qual é o câncer? Qual é a fibromialgia? Qual é... Percebe? Qual é? No homem vai atacar o quê? Vamos lá. Um filho meu é molestado. Eu, como mãe, ou eu sou molestada quando sou criança, eu posso desenvolver um câncer de mama. Eu não quero colocar a vida, eu tenho medo de mandar a vida para frente, colocar a vida para frente. Eu posso desenvolver uma endometriose. O que é a endometriose, gente? Que tanto se sofre, um ovário policístico. E assim, eu tenho medo de passar a vida adiante. O homem, se for molestado quando criança, ele pode fazer o quê? Tem problema de próstata. Que é, assim, eu tenho medo de passar a vida adiante. Eu não vou colocar uma criança no mundo porque para sofrer o que eu sofri. Então, eu tenho medo. Nossa. Agora, por isso que é importante ir a um terapeuta, fazer terapia. Sim. Porque vai trabalhar para que o cérebro não leve isso para o corpo. Exatamente. Porque, Audrey, eu faço terapia. Só o falar... Liberta, não liberta? Nossa! E aí a psicóloga, você olha pra ela, que graças a Deus hoje, acho que também tá tendo um movimento diferente, o psicólogo não fica só te olhando, analisando, ele também gosta de participar. Eu acho o processo hoje, a psicologia hoje, muito melhor que antes. Porque você ficava constrangido, a pessoa ficava olhando pra você e ficava medindo, parece. E não tava medindo, ela tava analisando. Sim. Hoje eu percebo que os psicólogos, eles entram no processo, eles se envolvem no processo, querem sentir o que você está sentindo. Graças a Deus. Isso eu acho que humanizou. Eu acho. A psicologia falava que não, mas eu não achava ela tão humana assim, não. Vamos trabalhar. O pessoal endeusa Freud, né? E eu sei que nós então, eu não sou fã... Ai, que bom. Não, gente, eu falo que eu tive um problema na outra encarnação com Freud. Com certeza. Um dos motivos de eu ter desse canal é acabar com achismos e cegueiras culturais. Amém. E assim, todo mundo fala... Eu sou muito mais Jung que Freud. Total. Aí, ó, tá vendo? Gente, consciente coletivo, imagina, pelo amor de Deus. E aí, eu percebo... E aí, vai ter as críticas, eu não tô nem aí. Mas assim, Freud... Quase queima o filme do Jung, porque Jung foi aluno nele. Mas perceba a dor dele. Sim. Você não vai ser mais que eu, então eu te queimo. E aí você Freud também tudo era... de poder. Não, e você percebe também, isso aqui lembra pênis. Você começa a ver, pra Freud tudo lembrava o próprio filho dele quase se matou no alcoolismo, porque ele não era visto. Não, exatamente. E Freud era muito tudo pra ele, que isso aqui lembra órgão sexual. Por isso que tinha. Agora o Jung, ele tentou, foi queimado. Daí assim, só que... Jung, eu sou muito mais... Eu acho que o Jung, ele realmente trouxe uma luz para o novo século, para a nova psicologia. Concorda comigo? Totalmente, então, se você não gostou, pode colocar aqui. Comentários respeitosos não, mas pode colocar aqui que a gente conversa. Que é um do motivo de tirar o achismo. Sim. Por exemplo, ele tratou, o Freud, o neto de Dom Pedro II. Jogou no sanatório. A mãe do príncipe filho, marido da rainha Elizabeth, também... levou choque. Então. Ela perdeu o útero. Mas por que ele fazia isso? Porque ele não acreditava numa espiritualidade. Jung acreditava, né? Ele já acreditava, ele sabia que tinha algo maior. Estou te defendendo. Porque eu acho que tudo isso faz parte desse processo. Total. E o Jung consegue trabalhar mais o suicídio, né? Ele tem um lado. Sim, tem que acreditar numa fé, em algo. Porque para eu tirar a minha vida, eu tenho que acreditar em algo. Que eu vou melhorar, que eu vou ficar melhor. E acaba entrando na fé religiosa. Eu vou ficar perto de Deus. Não, assim, já chegou a pegar paciente assim? Eu vou acabar com a minha dor. Ele não quer saber se ele vai queimar no mármore do inferno, se ele vai para o umbral, se ele vai para o inferno. Sabe aquela coisa? Porque o umbral é de uma religião, o inferno é de outra. Enfim, ele não quer saber disso. Ele quer acabar com a dor dele. Nossa. Isso. Quais são, assim, existem sintomas, eu posso usar essa palavra? Você é especialista. O que você consegue olhar numa pessoa? Porque eu te falei ali nos bastidores, que quando a pessoa tá 2, 3 dias antes de cometer o ato, tava sorrindo, passeando num barco, abraçando e beijando os filhos, os amigos. E 3 dias depois, eu tenho um caso de uma amiga, eu sou de Guarulhos, brincou com a gente, se divertiu com a gente, foi pra casa, fez carne moída com chumbinho. Mas assim, a gente ficou tão espantado, Aldo, que eu falei, não, juro, não tinha como, não era. Naquele dia. Alguém fez isso nela, porque ela não aparecia. E depois ela deixou uma carta, foi provada. O que as pessoas, você falou ali que eu achei muito interessante. Todo mundo que comete suicídio sorri, né? Não faz aquela cara de tristeza. Sim, porque ele tá acabando com a dor dele.
Então ele está feliz de Olha. acabar com a dor dele. Olha, aqui se encerra a minha dor. Ele já tá programando, então ele está ficando feliz por Aqui isso. se encerra a minha dor, exatamente. Independente se ele vai sofrer ali a dor mesmo Física, de um corte, ali encerra a dor da alma dele. Só dele se preparar, ele já fica feliz. Exatamente. Agora, quanto ao que você falou, né, que as pessoas 2, 3 dias, perceba, é que a gente não para ver isso, mas se a gente parar depois, é a pós-venção depois, e por isso precisa da pós-venção. Porque quando acontece de fato, do fato ser consumado, não dá para se, né, enfim, não são todos que nós estamos aqui para salvar todo mundo, não dá para prever, aliás, né, não é salvar, não dá para prever, a família se culpa. Porque eu mostro para elas que eles já vinham dando sinais. Perceba que essa sua amiga, vamos supor, se você for analisar a linha do tempo da vida dela, Alguma coisa ela deixava. ela vinha avisando, e para aquele final de semana ela tá tão diferente do que ela vinha mostrando, já era um sinal. Você consegue perceber? Consigo. Você consegue estar numa roda, né? Você olha para uma pessoa e fala, você consegue já? Eu talvez não assim, ó, esse vai executar Não, mas- a tal questão, mas- mas que ele tá fora da caixinha. Então, ali, isso que eu pergunto, você já isso, consegue perceber? Total. Sim. Isso é algo Gente, eu faço já- terapia no meu neto de 3 anos. Não, isso é... Já tem Faço. neto, tá? Tenho, faço terapia, porque a minha filha só aceitou a gravidez com 7 meses. Então, nossa, Então que ele gerou pra sofreu ele. a rejeição da dor, da negação, 7 meses. Então ele é super, hiper, ultra ansioso. E com você, ele é calmo? Aí comigo eu falo, vamos, respira, vamos. Imagina, 3 anos, ele começa a falar, vamos lá, tá bom, a vovó tá te ouvindo, vamos lá, respira. A vovó com cara de mãe, tá? Aí ele volta, sabe, no estado, tá bom, Jura? vovó, vamos conversar. Porque eu percebo, Sim. assim, que... isso eu só sei pela neurolinguística, toma muito cuidado. Na concepção, já tem que ser aceitado. Ou não, já tira, porque a criança sente tudo isso. Meus filhos são adotados. Nossa, Audrey, quero sofrer para eles entenderem, porque o sentimento de rejeição tem, e dizem que nos adotados o nível de suicídio também é muito grande. Muito. tenho Foi pavor. rejeitado, né? Mas, voltando, quais são os sinais? Você olha na pessoa. Primeiro, 2 perguntas. Os sinais que você vê numa pessoa que ela vai cometer ou quer cometer. E qual é o pensamento fixo de uns. Eu não gosto desse termo, de um. Quem Uma vai. ideação, um pensamento de uma ideação Não, isso é suicida. Não porque- tem outro... Porque, assim, por exemplo, de um suicida. Eu não gosto de usar a pessoa, dar um adjetivo pra ela. Isso. Eu acho taxa mais ainda. Mas 2 perguntas. Quais são os sintomas? Você olha numa pessoa e fala, não, ela começa a dar sinais. Quais são os sinais? E qual é o pensamento mais fixo? Então são 2 perguntas. Vamos responder? Vamos lá. Por favor. Os sinais. Tem os sinais verbais e o não verbal. Isso, O que é o verbal pior. e não verbal. Tá. Os verbais. Já se acaba. Você vai ver. Logo você se livra disso. Calma. Vamos supor que você está ali numa pequena discussão, a pessoa fala assim, calma, logo eu te livro disso daí. Já você não vai precisar mais me aguentar desse jeito. Pior que eu já ouvi gente falar assim. Olha, eu queria ter um botão aqui de apertar e sumir desse mundo. Abrir um buraco e Abrir entrar. um buraco e nunca mais sair. Isso é um sinal? É um sinal. Olha. Aí, dependendo com o decorrer Sim. da vida, como que isso vai, né, se deslanchar depois, aí a gente vai montando. Mas com Mas pra certeza você já é um sinal. já é um sinal. Os não verbais. Imagina que você vê lá que eu tenho uma rede social ativa e dia sim, dia não, a cada 3 dias eu posto, eu falo alguma coisa, enfim, na rede social, que hoje vamos falar de rede social que a molecada Sim. tem mais aí, vamos lá. De repente ela começa, exclui todas as redes sociais dela. Mas por quê? Não tô com vontade de olhar mais isso não. Então tá bom. Vamos lá, entra no quarto, não sai mais. Mas por quê? Não tô com vontade. Quarto escuro. Tô bem aqui, deixa aqui, eu gosto mais de ver. Eu sou mais introvertido, agora tem essa palavra, né? Extrovertido. Não, eu sou mais introvertido, eu prefiro ficar aqui. Eu não me incluo nesse pensamento das pessoas. Aí ele vai ficando. Muito roupa preta, nada a ver, porque se eu pudesse, eu só usaria preto. Acho Mas também. imagina um adolescente num sol, né, da onde você tiver de 30 graus, 35 graus, e o adolescente com roupa, Moletom. ele está escondendo uma autolesão. Sem dúvida nenhuma, essa criança que sai nos 30 graus com blusa de moletom, se você tirar a blusa de moletom, nas costas e nos punhos tem autolesão. Ela se autolesiona. É que ela tem que esconder. A autolesão, ela faz o quê? Ela dá um alívio? Na verdade, ela fala assim, quando ela se preocupa com a dor física, some a da alma. Cortei.
Jura? É isso. É aquele prazer momentâneo. E o que que tira um prazer momentâneo de uma dor? E aí é onde eu vou te falar. Quantas pessoas não se suicidam todos os dias quando come demais? Ah, eu tô nervoso, eu vou beber. Gastam demais. Ah, eu tô nervoso, eu vou comprar. Ah, eu tô nervoso, eu vou fazer sexo. Vou fumar. Ah, eu vou fumar, eu vou Shhh, beber. olha. A gente se suicida todos os dias. Todos os dias a gente Eu, há se suicida. 5 meses, um parei com o pouco. suicídio do cigarro. Amém. Você foi a favor da vida, não contra. Sim. Sim. Não E meus contra. filhos me levaram pra isso. Amém. Olha aí, olha aí. Agora, o não verbal. Então você começa a olhar. Por exemplo, o jovem tem que ser feliz. Eu acho que a juventude é a parte do frescor. Aí você vê aqueles adolescentes tudo murcho. Isso é algo que se preocupa muito. E você culpa os pais? Eu não culpo essa palavra culpado. Eu não culpo, mas eu responsabilizo. Eu não os culpo, mas eu os responsabilizo. Porque assim, você está preocupado com o que você não está vendo isso? Ah, mas eu preciso ganhar dinheiro. Para quê? Para pagar o funeral? Porque é isso que você vai trabalho fazer. exagerado, que é chamado workaholic, é um tipo também? Muito. O Muito, burnout é um tipo muito, também? A muito. pessoa tem que se ocupar de trabalhar. Todo excesso esconde uma falta. Sim. Essa frase é fantástica, eu acho ela. Todo excesso esconde uma Concorda? falta. Coloca aqui, hein? É isso. Se eu estou trabalhando demais, eu quero provar para quem o meu valor. Se eu estou trabalhando demais, é porque qual é o medo que tem atrás? Vou ser De eu não ser substituído? Exato. Não vou ser aceito? Não vou ser E valorizado? leva Qual também é a sentimentos, rejeição né? que eu tenho lá atrás? Quando que eu fiz um trabalhinho de escola ali, que eu tirei 7, meu pai e minha mãe falaram assim, mas por 7 tinha que ser 10. E aí, quando eu cresço, tendo que ser 10 em tudo. Pai de novo, né? Pai e mãe de novo. 100%, gente. 100% pai e mãe. Então, uma coisa que minha psicóloga falou, ela falou assim, fica calmo, porque você sempre vai ter uma culpa, tá? Faz parte. Exato. Não queira ser Total. perfeito, o herói. Não dá. E outra coisa que eu tô tirando dos meus filhos, me acharem herói, porque isso é uma carga muito pesada. Também. Eu já falei pra eles, eu sou ser humano também, cometo Sim. erros. Porque eu dou a eles o direito responsável, Audrey, com limites de também cometer erros. Exatamente. Né? Então, Exatamente. é muito importante. E qual é o pensamento? Precisa acabar com isso. Qual que é o pensamento mais comum numa pessoa que vai cometer o ato? São duas vertentes, assim, a régua, né, tem dois extremos. Ou tudo que acontece com aqueles que eu mais amo é minha culpa, então se eu for embora isso acaba, eu paro de fazê-lo sofrer. Ou nada, ninguém me vê, eu não sou nada, eu não significo nada para ninguém, para aqueles que eu mais amo, então se eu for embora ninguém vai perceber, então... Ou tudo é minha culpa, ou nada é referente a mim. E é um pensamento constante. Constante. E aí entra na construção da vida, dependendo de como a pessoa se jogar demais no trabalho, se jogar demais ou aquelas mulheres que precisam fazer tudo, sabe? Tem que dar conta daquela casa limpinha. Aí entra os atuais, porque antigamente, gente, não tinha TOD, toque, tudo que é T. Tudo agora, o que mais tem é T. TDAH, né? Não tinha, gente. Então, assim, hoje você pega uma criança ansiosa, porque tem ali uma questão de rejeição, e você fala que tem TOD. Ela não tem TOD. TOD é outra coisa. É outra coisa. E se bobear, nem tem. Sim. Isso é minha opinião. O meu da filho Audrey. tem TOD, eu fiz 2 avaliações, porque eu acho o TOD tão pesado que um mal laudado prejudica, porque o TOD é outra coisa. Né? Então, mas perceba que você falou no início, meus filhos são adotados. Sim. Certo? Ele vem com um problema, uma questão aí Total. de rejeição, de abandono. Sempre coloquei na terapia, porque eu sempre achei. A maior... Qual é a base que ele tem de autoridade? São os pais, certo? Que nós todos temos, são os nossos pais. Esses pais, a autoridade máxima da criança, os abandonou. Aí eles olham pra gente. Você acha que se quem é a minha autoridade me abandonou, por que eu tenho que te respeitar? Mas o processo da adoção, Audrey, durante 1 ano, 1 ano e meio, é assim. Te enfrentam, mente. Porque eles falam, quem cuidava de mim? Você, que não é nada meu, vai cuidar de mim? Só que quando vira, mas uma coisa que eu aprendi, desde o primeiro dia, psicólogo. Tem que fazer terapia. Tá nervoso, vai lá e fala. Ela desabafa. Teve um dia que a minha mais nova falou assim, eu tenho raiva, muita raiva. Aí um dia a psicóloga dele falou assim, fala pra ela, sinto muito, se eu pudesse teria te adotado antes. Quando eu fiz isso, Audrey, o olho dela, sim, ela desabou, ela começou a chorar. E ela fala,
Eles estão. Daí você começa a entrar no papel que era do outro. E aí a família se constrói. Mas eu sempre tive muito medo, porque é uma rejeição. E o mundo hoje ele rejeita muito tudo. Tudo. Não é um mundo inclusivo, como estão querendo. Essa palavra inclusão não existe. Eu acho um absurdo colocar. Eu acho. Não existe. Todo mundo vem me julgar. Escolas inclusivas. Não existe, Aldro. Desculpa. Você já automaticamente você já está colocando ali um preconceito. Olha, tem tantas vagas para negros, pretos, que agora tem, né? Pra Tem autistas, tantas vagas para autistas. Quer dizer que então eles são diferentes? Eles Precisam de precisam vagas? Por que ele não é ele não faz parte Eu do te todo adorei. coletivo? É verdade que a gente tem que sair Ele é desse. um todo, gente. Sim. É um macro, não é um micro. Sim. E eu sempre tratei todos os meus filhos, os dois, com igualdade. Tipo, você não é melhor, melhor. O mais velho fica, eu sou autista. Falei, ele já tá usando. Pra mim isso é ótimo, porque mostra estratégia. Tá. Tudo. Mas, e aí você começa a ver na família biológica que já teve suicídio. Ah, então. Porque com certeza tem exclusões. Ninguém pode ser excluso, gente. Todo mundo tem que pertencer. Falar o idioma é tudo de bom, né? Abre portas, oportunidades, além de você se tornar um cidadão internacional. Tá esperando o quê? Faça sua matrícula na StudyStation. Seguidor do Pod ganha 15% off na matrícula e nas 3 primeiras mensalidades. Tem dificuldade de aprendizagem? TDAH? Aqui também nós temos uma metodologia pronta. Informe-se e seja um cidadão internacional. Tem o seu veículo, sua casinha, quer um seguro-saúde? Nada melhor que buscar uma empresa há mais de 33 anos no mercado. A Prado Seguros e a Prado Imóveis. Aqui, seguidor de sabe o que, também tem desconto. Siga o QR Code e as nossas dicas. Dado o recado, voltamos para o episódio. A exclusão também, de uma maneira ou de outra, também leva ao suicídio. Muito, muito, perceba? Então você vem da exclusão, aí você vem de uma rejeição, aí você vem de um abandono, aí começa os bullying, aí começa isso e aquilo. Até chegar ao extremo. É ao extremo. Mas uma coisa que eu aprendi nessa entrevista, não sei você que tá aí, tem suicidas vivos. Total. Né? Total. A gente quebra um tabu aqui enorme. Falando, Total. suicida é só quem vai lá e Total. comete o ato literal de perder. Não, um cigarro, um Exato. chocolate, Exato. um cartão de crédito. Relacionamentos tóxicos. Enquanto eu estou ali vivendo por dependência emocional, eu estou falando um sim para a instituição, casamento. Ah, mas eu estou aqui pelos meus filhos. Então você está se suicidando, você está se matando para dar vida para os seus filhos. Ah, mas eu estou aqui pelos meus pais. Você está se matando para dar vida para os seus pais. Você está cometendo suicídio. Que lindo. E eu vou agora, já que você é aberta, porque eu vejo que eu já soube de casos de pessoas que cometeram um ato mesmo. Sim. E outras não. A maternidade, quando eu peguei meus filhos, eu não imaginei, eu tive uma depressão pós-adoção, porque eu me senti, gente, eu nunca falei isso pra ninguém, só aqui a primeira vez, só pra minha psicóloga, eu me senti obsoleto, porque quando o filho vem, sente obsoleto, aí eu falei, minha vida, porque você, né? não, e Audrey, a sociedade faz uma coisa incrível, ela te mata pra dar vida pros seus filhos. Você consegue entender isso? Tem aquela palavrinha linda, né? Romantiza a maternidade. Tudo. Gente, para, gente, vou te falar uma coisa. Te matam, você deixa de existir, porque agora são seus filhos. Tudo são as crianças. Tudo. Quando nós adotamos, eu e o Beto, a gente sofreu muito, porque não vieram psicólogo pra gente, mas as crianças sim. Só que nós tínhamos uma vida, viajávamos, saíamos e deixamos de ser um casal com filhos para ser um casal sem filhos, com filhos. Aí você olha no dia seguinte, 3 crianças dentro da tua casa. Só que o que eu vou fazer? Sem um apoio psicológico. Fiquei 3 anos na fila, mas 1 mês pra ficar junto. De 1 mês, sua casa vazia, do jeito que você quer, não tinha nada. 6 anos depois que eu tô começando a voltar a ter vida. Mas, graças à terapia, Célia, você é maravilhosa, te adoro. Mas, matam a gente quando você tem um filho. Você deixa de existir. Desculpa. Imagina. Isso também tem pessoas que cometem suicídio. Esse é um suicídio, não é? Eu acho, porque assim, eu particularmente... Tô falando demais, né? Desculpa. Não, eu particularmente, eu nunca entrei... Nesse ponto, eu nunca me suicidei, porque eu nunca romantizei. Tanto Parabéns. que eu não tenho foto de barriga, sabe? Todo mundo colocando... Gente, eu achava aquilo horroroso. Ai, aquilo é lindo. Você já viu um pé que fica desse tamanho, cheio de estria, você não cabe em mais nada. Aonde que aquilo é bonito, gente? E isso não tem nada a ver com as minhas filhas. Eu amo as minhas filhas, dou a vida pelas minhas filhas. Exatamente. Mas isso não tem a ver com aceitação. Tem a ver com assim, eu não achava bonito, não tinha graça aquilo. E fora que depois você não lava o cabelo, você não escova os dentes, você não toma banho, você não tem mais libido, o seu casamento vai pro brejo porque você não tem mais vontade, não tem tempo, não tem nada.
E aí as pessoas vêm romantizar e falar que a maternidade é bonita para quem vem com 3 babás, 5 empregada, com tudo junto. O que eu vou te dizer é que fizeram isso comigo. Não. Eu me senti assim, evadido. Porque começam a dar palpite. Eu acho que assim, se é uma pessoa mais. Uma mente não tão trabalhada, você comete um crime. Eu já vi gente que cometeu. A maternidade, ela é tão. Ela não é uma coisa de um sonho. Para alguns só. Minha Agora eu falo, humana. exatamente. E qual a função de você ter um filho? Tá, nós nascemos para Procriar só? Ok, mas espera aí, né? Nós temos, e aí, qual é a parte do amo ao próximo como a ti mesmo? Então eu tenho que amar meu filho quanto eu me amo. Quer ver uma coisa? Eu daria minha vida para meu filho. Eu não daria. Não, você tem a sua vida, minha vida. Mato por eles, agora morrer não morro, não. Eu falo assim pra ela, sua vida, minha vida. Não. Matar eu mato. Não, isso, mexe com não eles. mexe com elas que eu vejo. Agora, morrer não. Não, porque... A mão de tudo. Peraí, o que você tô dando? Abrir mão de tudo Só que por a ela? gente abre. No Acaba- final, a gente acaba abrindo. Não sei. Pra falar a verdade, a gente acaba abrindo. Mas eu acho a sua visão muito bacana, muito mais... Mas a gente precisa parar. Gente, tem muita mulher, vou falar mulher no caso por conta disso, Sim. tá? E aí vocês me entendam e se incluam nessa feminilidade que eu estou falando, tá? Maternal. Tem muita mãe, pai, tutora aí psicologicamente acabada, idealizando o suicídio porque cai sobre elas uma responsabilidade de que assim, você tem que dar conta. Você não é mãe, você tem que dar conta. Você não é pai, você tem que dar conta. Você tem que prover. Seu filho é responsabilidade sua. Gente, e se eu não conseguir? E se eu não der conta? O que eu faço? Eu me mato? Mas só de você ter que cuidar da vida de um terceiro já dá aquele medo. Eu falo, Aldro, eu fiquei muito mal. Eu acredito. E eu conheço gente, já deve ter pego mães, pais, que aconteceu isso. Sim. Que a ficha cai e você fala, não é nada disso. E aí é um processo Sim. pra você entender o que é ser pai, porque você não Que pode você ser não pai. precisa dar conta de tudo. Não. É tão libertador quando você Só falo que eu uma terapeuta, terapia. Exato. Você não precisa dar Não. conta de tudo, gente. Peraí, mas eu falo, peraí, agora tem 14, tá caminhado, vou voltar a trabalhar. A primeira vez que eu voltei a trabalhar fora, um dia, eu vi pessoas de novo. Eu falei, gente, oi, tudo bem? Quer um café? Ai, não posso falar que se eu tô atrasado. Eu falei, gente, Olha aí. sabe, isso é voltar a viver. Me fala assim, como você chegou nesse ponto? Aí, suicidologia? todo podcast traz a pergunta inicial. Eu quero trazer pro final. Vamos Por lá. que você foi pra essa linha? Porque eu nunca tinha escutado esse termo suicidóloga. Desculpa. Imagina. Eu acho que realmente é já comum. comum. Quando eu vi lá suicidóloga, porque a Fernanda lá fica olhando os WhatsApp, os Instagram. E ela tinha falado que você acha que é um ano. Ela falou, tá aí, mas e a Aldra? Eu falei, nossa, Aldra, olha aqui. Fugiu, né? Não sei o que, beleza. Suicidóloga. Eu falei, nossa, suicidóloga. Porque é psicóloga. Sim. Especialista em luto, especialista não sei o quê. Agora, a palavra suicidóloga. E eu te pesado. pergunto, Aldra, o que te levou a ser uma suicidóloga? Foi algum evento pessoal? Foi algo assim? Criação. Vim de uma família como a maioria brasileira, onde pais e mães se pegando todos os dias, violência doméstica, violência física mesmo, falando, tá? Além da emocional e da psicológica, tinha uma violência física mesmo. Eu cresci vendo meus pais se agredirem fisicamente. E o meu pai, quando eu tinha uma certa idade, ele simplesmente se atirou nele mesmo. Com arma de fogo, ele tentou o próprio suicídio, tá? Não conseguiu, naquela época, graças a Deus, não conseguiu. Mas naquele dia eu falei assim, daqui pra frente, o que eu puder fazer para ajudar pessoas a não chegar nesse nível de estresse, nesse nível emocional, eu vou fazer. Quantos você tinha, desculpa? Eu devia ter uns 22, mais ou menos. Mas foi um choque, olha que foi muito, mas olha que interessante. Conforme foi passando os anos, eu percebi que eu entrei nisso não foi pelo meu pai, foi por mim. Porque eu sempre me senti... E aí depois, a psicologia perinatal, tudo veio explicando. Meu parto foi forte, tudo tem ligação, gente. Nada é escapado, nada é solto no mundo. Tudo faz parte de um todo, tudo. Tá? Isso é bonito. Então, o meu parto foi fórceps. Depois, futuramente, em regressões, em tratamento, eu descobri que a minha mãe teve, sim, uma depressão
ali quando descobriu que engravidou, porque já tinha necessidade, problema ali com financeiro, com casamento, relacionamento, já tinha uma filha muito nova e eu sofri essa rejeição. Então eu cresci tentando me colocar, tentando me mostrar para minha mãe que eu existia. Eu queria a aprovação da minha mãe a qualquer custo. Sim. Eu queria a aprovação do meu pai depois, quando fui maior, a qualquer custo. E ali, quando eu comecei, eu falei, pera, não é pelo meu pai, é por mim. Eu estou me suicidando todos os dias quando eu tento fazer algo para te agradar. Isso é um suicídio, né? É um suicídio. E eu vinha fazendo. Quando eu não... Por exemplo, eu amo andar de salto alto, eu amo ter cabelos pretos, eu amo ter cabelo. Eu tenho 52 anos. Se vocês... O que eu já ouvi, nossa, mas quando a gente passa dos 50, a gente tem que ter cabelo curto. Nossa, quando a gente passa dos 50, você tem que assumir os seus brancos. Cuidado com a coluna. Nossa, para de salto alto. Gente, aí, sabe assim, eu falei, mas parou. por quê? Eu falei, parou. Ainda bem que eu comecei esse reconhecimento, assim, antes disso. Porque hoje eu falo, essa é uma opinião sua. E olha a frase, olha onde está o sujeito. A opinião é sua, não minha. Então, enquanto eu quiser e me sentir bem... Ah, mas tá feio. É uma opinião sua. Então o segredo da boa vida é... A Se opinião é sua. Eu não preciso entrar na sua opinião. Não, tem uma frase que eu Fale. falo para os meus pacientes, Fale. gente, que eu falo para eles anotarem. É assim, toda vez que alguém vier, que você estiver ali numa tensão, num impasse, para e fala assim, e se eu não fosse tão bonzinho? A resposta vem na hora, né? Na hora. Você manda as favas, você muda, você sai. Se você não fosse tão bonzinho, você faria? Você acredita que aconteceu um evento essa semana? Você tá falando? Não é? Porque eu sempre fui, até ter meus filhos, eu era muito pacato, pacífico. Aquela coisa, eu tinha que agradar você. Olha, eu nunca sou bonito o suficiente. Hoje, Aldo, eu tenho um amor que é meu. Eu tô com 200 quilos. Eu não tô nem aí. Eu vou emagrecer porque eu quero. Por isso que eu parei de fumar. O cigarro, ele era uma muleta. Quando a minha psicóloga falou assim, Altair, você está pronto para parar de fumar. Depois de 31 anos, primeiro ano novo, você falou, será? Porque você não acredita, né, Aldo? Eu sempre tive essa muleta. É tão libertador. A semana que eu sou negócio no colégio que eu dou aula, a professora entrou na sala porque uma criança falou pra ela, chegou me ofendendo. Mais ou menos essa pergunta. Será que... eu chamei na chincha. Eu falei, o que é? Você pensa que é o quê? Você tá lidando... Eu sou um acadêmico como você. Me respeita, por favor. Isso. E aí, ela mesma caiu a ficha dela de que ela não tava lidando com qualquer pessoa. E eu acho essa frase que a Audrey falou, até onde vai o bonzinho? Eu não quero ser bonzinho. Não, eu quero ser eu. Gostou? Desde que eu não ultrapasse os meus limites. Por isso que é importante lá atrás, quando nós falamos de limite. Então, assim, o meu termina quando começa o seu. Que é o certo. Então, é o certo. Então, mas perceba como você já invadiu o meu quando você fala você tem que deixar o cabelo curto, você tem que parar de usar salto. É assim que você educa uma criança. É assim, não, essa é a sua opinião, você já invadiu o meu espaço. Então, você me deu o direito de invadir o seu. Eu acho que a gente, pra não cometer nada de suicídio, eu acho que você tem que, às vezes, ter um livro bem fechado, viu? Você concorda comigo? Às vezes é um livro muito aberto, as pessoas te dão o direito e você acaba se afetando por opinião dela. Tô errado? Não, total. Inclusive, você falou de livro e eu vou fazer um merchan. Não, eu ia chegar, calma, eu vou chegar. A Audrey, ela tá lançando um livro, eu preciso que você me mande. Você não tem nem capa dele, nada? Não, porque ainda tá Olha, tá este livro, é o Sabe o Que, vai ainda. fazer a cobertura dele. Amém. Permite? Claro. E a cobertura dele claro. vai ter um episódio lá onde for, que vai falar sobre isso. Fale um pouco desse livro, que eu quero voltar. Fantástico. O tema foi... o título é Suicídio, um grito silencioso. Mais ou menos o... Exatamente, é um grito Consegue silencioso. colocar aqui, Cláudio? Porque é o que eu explico no livro, Consegue que colocar de todo mundo, toda pessoa que tem essa ideação, ela grita antes. Ela grita. E é quase isso, é suicídio, um grito silencioso. E o mais legal do livro, o que eu fiz? Eu contei toda uma parte do que como faz, os sinais e tal. E nas últimas páginas, que dão quase 20 páginas, então não é pouca coisa, eu dou um jeito, que eu tenho uma mentoria, que eu chamo CQC, Consciência que Cura. Então, no próprio livro, eu fundi essas duas situações. Eu dei todo um embasamento do que é o suicídio, do que faz prevenção, pós-venção. E também, para quem já está ali no livro, coloquei a minha mentoria dentro. Então, se você, pai, mãe, ter o livro e você colocar em prática, tutores, avós, enfim, tutores, em prática aquela mentoria, que nada mais é do que quando eu trago para a consciência o que está me deixando na minha vulnerabilidade, eu assumo esse meu papel de vulnerável e ponto, eu sou vulnerável e daí?
Porque o maior problema é assim, tá? Eu não Aceitar. gosto de me aceitar, eu não posso me aceitar vulnerável. A sociedade não aceita ninguém vulnerável. Ela mata, ela sobe em cima. Ela massacra quem é vulnerável hoje em dia, principalmente no Brasil, né? Países mais subdesenvolvidos, a sociedade massacra. Hoje você tem que ter para ser alguma coisa. Se você não tiver um status, se você não tiver uma posição, você não é ninguém. Eu moro numa casa de bloco, tijolo à vista, mas eu tenho um iPhone 16. Mas para aí eu consigo sair e me mostrar, né? É a aparência, é uma hipocrisia? É uma hipocrisia. Mas isso sufoca. Você liberta de tudo isso, né? Eu me liberto. Parabéns. Eu me liberto, eu me liberto. E eu tô me E é libertando. interessante que quem olha para mim fala, essa mulher é fresca, essa mulher Porque não é, antipática. gente. Ela é Gente, não. simpática, gente. Não Eu sou. achei, mas eu sempre falei, desde o primeiro que eu falo, linda, muito linda. Obrigada. E uma linda linda por dentro e por fora. Obrigada. E uma coisa que eu admiro em você é sua autoestima. Eu acho que Obrigada. o segredo do ser humano hoje precisa da autoestima. Sim. E não é autoestima na visão da Audrey, é a minha visão de autoestima. Então, por exemplo, lembra, Cláudio, que a gente falou até quando você estava em Itapira? Eu falei assim, eu tô gordo. Ele falou, se liga, que eu não vou deixar de ver porque eu tô gordo. É isso. Entendeu? É isso. Não esqueça não, viu, Cláudio? E eu acho interessante essas frases. E eu acho muito... E quando vai lançar esse livro? Então, vai lançar primeiro o e-book que nós vamos colocar naquela forma assim. Eu vou dar um capítulo para chamar. Então, eu vou deixar lá e vou deixar um mês, mais ou menos, um capítulo para pegar mesmo, para as pessoas terem essa noção, sabe? Assim, para dar um choque mesmo na sociedade do que é essa questão do suicídio. Mas eu acredito, nós estamos aqui em abril, eu acredito final de maio. Estará aqui de volta, por Sem quê? dúvida Porque eu nenhuma. quero trabalhar com você, eu vou ver se você consegue vir com uma outra psicóloga também, Tá. a gente trabalhar sobre essa série, Adolescência. Ai, Aí você, ó, gente, já está convidada. Vocês vamos. querem, né, gente? Eu quero, ó, de volta. Vamos, Você vem? vamos. Você está Tô, convidada. nossa, super. Audrey, por que ainda é um tabu? O suicídio? Porque nós vivemos Mais que o homicídio. Sem dúvida, nós vivemos numa sociedade ainda onde a religião católica ainda reina, predomina e tem essa questão do católico, né? Pode ver que não tem missa de sétimo dia, não tem missa para quem se suicida, não pode, tinha é nem pecado. enterro. Consumiu, Não tinha nem cemitério. Não tem. É. Isso é pecado, então pronto, não vai para o céu e acabou. E nós vivemos numa sociedade ainda, que me perdoem, tá? Estou aqui falando. E o próprio governo. Veja, se você tem um problema, quantas suicidólogas, psicólogas tem no SUS? Pouca, não, nem tem. Se bobear, nem tem. Audrey, desculpa, eu tenho 46 anos, a primeira vez que eu ouvi falar em suicidóloga foi com você. E mesmo as E olha que eu psicólogas... sou uma pessoa que eu me considero intelectual, sim, entendeu? Sim, e mesmo as psicólogas, tem poucas, tá? E aí, se você fala assim, olha, essas... Existe um curso para isso? Tem uma faculdade. Olha. Tem uma faculdade. Que legal. Tem uma faculdade. Só que assim, se o governo falar que a saúde mental é que é problemático, você concorda que tem custo para ele? Ele precisa colocar mais psicólogos. Então não. não compensa. Não compensa. Então ele prefere... Porque imagina que esse número aumentaria, esse número dos 38 segundos aumentaria se nós falássemos de quem bebe e sai. Olha, eu tô depressivo, então eu bebo e dirijo. Não é um suicídio? Olha, então eu fumo todas, eu não estou cometendo um suicídio? Exatamente. Só que aí o problema do álcool é para quem vendeu para... Exatamente. O problema da droga é para quem fumou. Não é problema Não é do culpa minha. governo. Só que o governo não entende que vai acabar criando grandes gastos no SUS. Sim, sim. Por quê? Se eu não trato hoje, uma hora eu vou ter que tratar. Agora, eu percebo que você é uma pessoa Fora a de muita... vergonha, né, Elton? Sim. Imagina pelo amor você de falar Deus. que o seu filho se suicidou, você se culpa. Sim. Por que se suicidou? Por que você Sim. não viu? Onde E você não, estava? e eu acho que o homicídio, vamos falar de um lado psicológico, o homicídio, você que fez, não fui Exato, eu. Então, assim, é mais, exato. eu posso apontar o dedo pra Apontar o você. dedo, Agora, o exato. suicídio, eu tenho parte. Exato. É isso mesmo? É, então. E a família se Olha, eu tô culpa. vendo. Eu não... Por que eu não vi os sinais? Aquele pai da série. Como que ele não viu? Você viu? Ele caiu aos prantos quando ele percebeu a culpa dele, a responsabilidade dele no final. É que ali acabou. Mas perceba, quantos pais não chegam Chorando. naquilo? E Quantos um menino pais com um não ursinho chegam? na cama. Você viu a criança? Era nítido uma criança se encolhendo em posição fetal. Ele se encolhe em posição fetal, ou seja, tem um trauma ali de O mundo tá rejeição da doente, mãe. o mundo tá Total. doente, o mundo tá doente, Total. muito Por isso que doente. nós falamos no início que precisamos colocar isso em prática. Sim. Assim, se a população tiver educação e saúde mental, ela ganha o mundo. Sim. É isso. Aproveitando falar de saúde mental para concluir. Primeiro, perceba que você tem uma fé religiosa também. Qual que é a sua religião? Você tem? Umbanda. Você pode... adoro seringa! Adoro seringa. Então, eu amo Tacaí, adoro seringa. Tá aqui, Eu tá aqui. amo seringa. Aliás, eu respeito todas as religiões. Todas. Aliás, isso é o Aliás, umbandismo, é isso, né? aliás,
há religiões que não respeitam Mas minha nós- condição de vida. sim. Porém, eu a respeito do mesmo jeito, Exato. porque tem a fé. Uma coisa que eu tô Amor, aprendendo, caridade e fé. fazendo ciências da religião, que a fé é uma coisa muito complicada. Você trabalha, é ativa na Umbanda? Sim. Olha que Eu fui 27 Você anos poderia vir um passista dia de falar cura. da Umbanda também? Posso. Porque eu já trouxe uma pessoa Não. aqui no nosso canal falando da Umbanda. Com aquela raiz mais africana, Tá. que eu sei que da África e Brasil não tem nada a ver. Não. Mas você tem uma atuação firme na Umbanda? Pode falar um pouquinho? Podemos falar, e eu fui passista de cura do Perseverança, o maior centro kardecista da América da Latina. Ajuda ao suicídio? 100%. Você acha que a pessoa tem que ter uma religião, uma fé? Eu não sei o que eu seria Sem a se fé. eu sem a minha fé. E aqui nós estamos falando E você de ajuda o paciente que... Geralmente, o ateu... Geralmente quem busca também o suicídio é o ateu, não é? Ou não? Ou nada a Não, ver? veja, o ateu, ele é ateu até que bate ali na porta dele. Aí ele acredita Ai, em meu alguma Deus, sou coisa. ateu. Aí ele acredita. Sou ateu, graças a Deus. É, exatamente. Aí ele acredita que foi uma força maior. Isso aconteceu por causa disso. Isso aconteceu porque jogaram uma... Não, então Mas geralmente tem quem uma comete força suicídio, maior. a fé é muito fraca? Eu diria que não. Tem gente que tem Não, totalmente- quem não... Eu acho que... Não, aí eu não acredito nisso. Eu acredito que após venção, a família, quem fica depois, os enlutados pelo suicídio, que a gente chama dos enlutados pelo suicídio, né? Aí sim falta fé. Porque se a fé existisse, ele não se culparia. Aí você entra. Aí entra E também. você devolve essa fé. Ajuda a devolver a fé. Vamos embora, gente. Vamos acreditar. Chega, vamos tratar o seu psicológico. Até porque você vai falar assim, a culpa não é tua. Exato. Inclusive, tem uma moça que me procurou agora na rede social porque o filho dela... a polícia fala que foi um acidente e ela tem... A polícia fala que ele se suicidou e ela fala que ele foi um acidente. Então, ela abriu um processo e ela quer saber da minha parte Já o que, tá que é. buscando. Ela tá buscando. Eu falei, busque uma casa religiosa, porque às vezes é... mas eu tô sonhando muito. Às vezes ele quer se comunicar com você. E você acredita piamente. Não, total. E que é legal, assim, dá pra ser psicólogo e ter fé. Total, gente. Isso não é Freud, né? Inclusive, o ano de 2022, eu não falava muito sobre isso. Pode falar a hora que você quiser que a gente corta. Não, né? vai. Vambora. Eu tô amando, Não, vai. vambora. Mas em 2022... Também, né, Cláudio? Tá gostando, né? Em 2022, eu falei assim, chega, a partir de agora, só vai chegar até mim aqueles que eu puder falar abertamente sobre religiosidade. Porque tinha um tabu, o CRP vai te caçar, não sei o quê. Parou, então dane-se o CRP não me sabe, não me hoje resume. você me desculpa que Não tá é nada. mais uma culturinha aí. Não quer dinheiro, É vamos uma lá, cultura, e então assim, não me define. ai, fui ofendido, tadinho de mim. Não é. Não tá mais uma coisa séria como era Não, antes. não é. Aliás, o Conselho Regional de Psicologia, eu acho que brasileiro sempre foi muito fraco. Também acho. Um CFP, Tudo sabe? é um FDP. Não, e não resume o profissional em si. Não. Nem pro bom, nem pro mal. Mas eu percebo que você não toca em religião, você tá atendendo uma pessoa, a não ser que a pessoa fale. Olha, e eu se bobear, eu falo, viu? Você Eu falo, fala, você tá precisando de olha. uns banhos de descarrego, você tá precisando de um... Mas isso não é legal, humanizado? Eu falo Se abertamente. fosse há uns 30 anos atrás... A começar que assim, não vou falar 100%, porque tem aqueles que são evangélicos fervorosos, tá? Mas aí eles falam, doutora, a senhora acha que tem alguma coisa que pode fazer assim, porque eu tô sentindo uma vibração. Eu falo, tá, você quer um passe, é isso? Quando chega no bandismo, no espiritismo, as pessoas têm uma... o católico, todo católico é um bandista, gente, é incrível. também acho. Eu acho também. Porque tem essa cultura mesmo de história. E você hoje é ativa. Sim, Tá. sim, faço parte E da você, corrente. e você acha assim, quando você vai atender, você faz uma oração, você tem uma proteção. Já não sou mais eu. E eu Você tem uma falo energia assim, muito boa, sabia? Obrigada, obrigada. Eu tenho, você obrigada. sente? Total. Ah, então eu tenho você tem uma Total. energia muito boa. Eu percebo assim que flui. Sim. Flui. É porque a gente se dá o direito de sermos nós. Então, mas eu vou te falar uma coisa, psicóloga. Há um mês, eu tava muito assim, porque como eu tô transição de carreira, então Tá. história, aí você conhece uns historiadores que são um nariz em... Aí chega uma hora que eu falei assim, peraí. Aí eu fui, passei na PUC em primeiro lugar, você fala, peraí, começa a se olhar. Eu falei, sabe de uma coisa? Exato, Plantar batata. é isso. E aí, sabe o que aconteceu, Audrey? Começou a fluir. É isso. O canal abriu. É Isso é engraçado. Agora, ela, gente, ela é chique. Ela é comendadora. Comendadora. Ela é comendadora. Você pode explicar pro nosso Pela querido... Heráldica. Você sabe o que é? Ela vai explicar, mas comendadora é um título maravilhoso, eu acho. Tem um nome, né? É uma comenda, né? Uma É uma comenda que a gente recebe. O que seria, por favor? Tá. Explique para eles. Tem a Associação Heráldica
cívica do Brasil, né? Filiada totalmente ao MEC, Ministério da Educação e Cultura, tá? E muito fechado, onde precisa existir um número correto de dom, de chanceler e de comendadores. Você é o comendadora. Aí tem o chanceler. Isso, e aí, conforme a gente vai atingindo um determinado grau, dentro dos feitios que você faz ali para a humanidade, e aí você vai adquirindo o seu grau e a sua comenda vai subindo. E só Olha. tem 3 títulos, que é o dom, o chanceler e o comendador. Tá? E tem um número, não pode assim, não tem Vai mil pondo, vai milhões de entrando. comendador, não. Tem um número e é totalmente fechado. E me descobriram por conta das ONGs que eu cuido, dos trabalhos voluntários que eu faço em prol da sociedade. Parou. Quais trabalhos? Então, eu faço parte de uma ONG, Te Orienta Mulher, que cuida de mulheres que sofrem violências familiar, né, que veio do Rio, uma moça que me achou na rede social e falou, não, doutor, eu quero a senhora perto de mim, vamos montar essa ONG, nós montamos e a gente cuida dessa ONG. Aqui em São Paulo. Lá no Rio. Você vai até o Rio. Lá no Rio, tá? Em São Paulo hoje nós estamos, inclusive por conta da religião também, fui muito do Amigos do Bem, que é super, fui durante 27 anos do Amigos do Bem também, né? E hoje nós estamos com o Próspero Amanhecer, que a gente tem, a nossa ONG, que a gente devolve, não é só doar, gente, ninguém gosta de viver de doação. A gente devolve a dignidade para as pessoas. O que é? Tá, primeiramente a gente cuida do espiritual, do psicológico, e aí a gente detecta o que essa pessoa precisa. Qual é o dom que ela precisa voltar para o mercado de trabalho. Então, nós temos pessoas que... Você faz unha, então você vai dar curso de unha. Você faz tricô, você vai dar curso de tricô, de crochê. Isso e a vai pessoa gerando... aprende uma profissão e ela volta para o mercado de trabalho. Que legal! Depois, então, nós fazemos depois eu quero isso. pôr na descrição tudo isso. Perfeito. Parabéns. Essa chama Próspero Amanhecer, e é onde a gente busca empresários você vai até mesmo. O Rio? Vou. Essa é em São Paulo. Mas Próspero Amanhecer, a outra eu vou para o Rio, isso. E ainda tem a psicóloga. Psicóloga e faz palestra. podcast, palestra, muito bom. Principalmente, olha que interessante. Você é ativa, né? Olha que interessante. As 2 profissões que mais cometem suicídio, policial e psicólogo. Jura? Então, assim, eu vou... Policial já imaginar. Professor não entrou ainda? Ainda não, mas Vai logo, tá logo, quase. se continuar, os pedagogos estão ali, logo. Nossa, com É certeza. complicadíssimo lidar Pandemia, com como é que foi pra você? Pra mim foi ótimo. Pra mim foi ótimo. Abriu... E sem contar que tirou aquele tabu do presencial. A pandemia trouxe pra nós o atendimento online, ou seja, o leque abriu de uma maneira... Tirando fantástico. a doença, eu tenho coisa boa. Gente, me perdoa, mas tem eu coisa boa amei pra a falar. pandemia. Porque minha escola de inglês bombou. Não precisei sair de casa. Meus filhos tinham acabado de chegar. Eu consegui fazer os 120 dias que precisavam deles juntos, sem precisar sair. Aquela familiar. As terapias faziam home care. Não tinha problema. A minha faculdade de História que eu tanto fiz os 2 anos online e o último tive que ir pra Santos. Mas fiz presencial. Sim. Comecei a voltar a pensar em história, melhorar o meu inglês. Eu achei assim, peraí, teve a doença, claro. Sim, mas eu achei que eu cresci. E o mundo cresceu com a pandemia. Só que hoje tá regredindo. O que acontece assim, a pandemia, ao meu ver, potencializou aquilo que você já era. Então, se você já era agressivo, arrogante... Os divórcios reinaram, né? E se você já não queria mais estar casado, se você já não se via mais ali, pronto, potencializou isso, você se separou, você se divorciou, enfim, tá? Você ficou mais agressivo. Agora, se você já era mais família, se você já era mais ali, olha, eu quero estar no meu seio familiar, eu amo a minha casa, eu amo o meu... Quero estudar. Isso! Ela só potencializou, e eu sou isso, eu gosto do meu lar. Você pegou o Covid? Não. Olha. Eu falo que coisa tão ruim, né? Não... Se peguei, não sofri. Eu acho que eu peguei no finalzinho. E todo mundo em casa pegou na época e eu não. E ficou ótimo. Eu não, fiquei ótimo. E continuou trabalhando? Trabalhando, normal. Pra mim, a pandemia foi ótima. Eu acho assim que muito. foi um momento que eu precisava ver o que eu precisava comigo. Isso, voltar a estudar. Isso. Entendeu? Eu acho que foi isso que o universo quis. Deus, Oxalá, o universo quis, né? É mostrar assim pra você, volta pra si mesmo. Volta pra si mesmo. Mas tá com esse marido que bate, divorcia. Tá com essa mulher que te espanca, que mulher também espanca. Sim, sim. Divorcia. Sabe? Você não aguenta mais essa casa? Como vai você embora. fez na pandemia? Era online? Online.
Que tá tendo uma discussão lá na faculdade, porque como fazia online da Umbanda. Você conseguia fazer? Ah, tá. Não, nós nos encontrávamos aí, tudo bem. Nós nos encontrávamos, isso, online para continuar na oração, na corrente, tá? Só que teve uma hora que a gente precisou ir. Sinto muito. Sinto muito, e a fé. E vai? Você sabe que eu acho isso interessante? Pode vou falar. contar uma coisa para vocês. Tem o tal. E que aqui, gente, eu sei que os mimimi vão chegar e eu não tô nem eu aí posso pra falar? isso. Eu tô precisando de uns mimimi, eu acho que é bom. Então vamos embora. Não tem a tal da Filve, Felve dos gatos? Certo? A minha filha pegou uma gata. Eu sou apaixonada por bicho. Eu amo bicho, tá? No geral. E eu tenho meu persa. Aí não dá mais pra cuidar da gata. Falei, agora você devolve a gata? Não é assim que funciona. Exatamente. Né? Então vou colocar perto, vou traz isso aqui, deixa que eu cuido. Ah, mas não pode porque o Snowbell não tem, que é o meu persa, né? E a outra tem. Eu falei, cadê a sua fé? Que Deus é esse que prefere que a gata volte para uma ONG, que fique lá no meio de um monte sofrendo, do que ficar comigo? O seu gato morreu, porque o meu não. Tá até hoje, né? Tá até hoje, cadê? Ou a fé da gente sustenta a gente de uma verdadeiramente, ou pra que a gente fala que tem? E outra coisa que você acabou de falar foi assim, o Deus que você acredita, Aldo, é o mesmo que eu acredito. E se você acredita nesse Deus, esse Deus jamais vai querer que você tire a vida. Exato. Ele te deu pra concluir, então, comendadora, vamos voltar pra comendadora. Esse título é um título qualquer um, não é qualquer um que tem. Não. Você recebeu em que ano? 2022. Tá. Depois a gente já tem fotos lá no Instagram dela que ela vai colocar. E esse é um título que é muito antigo, não é? É, muito. Época... Tanto que o brasão do estado de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, foi feito na Aeráutica, pelo pessoal da Aeráutica, pelos donos da Aeráutica. Depois vocês busquem lá como que é, o que é a Aeráutica, a Associação Aeráutica. E pra você foi um presente. Muito. Primeiro porque... É a primeira pessoa que veio de comendadora, você acredita? E no meu programa, gente. Olha! Né? Primeiro porque a gente tem a obrigação de servir a humanidade. Exatamente. A sociedade. Certo. E aí que vem de encontro com os livros, porque esses livros vão ser distribuídos nas escolas públicas estaduais, para que eles tenham consciência do que é e como prevenir. E depois, como tem a prevenção, e depois, o que eu faço com os enlutados? Tem a pós-venção também. Então, é a nossa obrigação. O pior é você fazer com que a pessoa não cometa, ou pior, cometeu, quem fica. Eu acho que lidar com os enlutados, para mim, é mais complicado. Eles morrem junto, né? Sim, sem dúvida. Aos poucos, vão se suicidando aos poucos. Você consegue, pelo que a gente sai daqui hoje, a vida é um presente, né? Muito. Tem tanta gente querendo viver e não pode. E Você conversa com uma pessoa, um paciente oncológico. Foi porque eu parei de fumar. Eu falei assim, peraí, Deus me deu um órgão perfeito. Por que eu tô estragando por uma coisa emocional minha? Vamos. Tá, uma tocadinha. É uma dor de pai. Exatamente. É uma dorzinha do pai que não foi tratada, não, mas então eu busco preencher. Mas eu vou te falar uma coisa, depois que meus filhos chegaram, meu pai mudou. E eu mudei minha relação com meu pai. Eu acho que quando a gente vira pai, tá vendo? não é? Tá vendo? E hoje tá super bem. E aí não precisa mais da muleta. E meu pai fumava. Já vinha, já. Ó, tive uma sessão aqui, ó. Tive uma sessão aqui, ó. Transgeracional. Eu falo, eu já tive aqui uma hipnose que fizeram Olha comigo. aí. Você fala, eu estou aqui pra isso. Amém. E meu pai mudou muito. Minha mãe faleceu há 10 anos. Meu pai casou de novo, aos 81 anos, na igreja, tudo Que bonitinho. tudo. Eu achei lindo. Que tudo. E eu fui feliz. Essa mulher gosta muito dele. Amém. E meu pai mudou. Mas assim, depois que eu tive filho, meu pai mudou. Só que ou eu que mudei minha visão depois que eu fui pai. Sim. Que muda, né? Muda muito. Você está bem hoje com a sua família? Eu estou ótima, graças a Deus, porque eu entendo que somos seres individuais. Não é porque não tem problema, não. Seu pai está vivo? Não, meu pai foi na pandemia, mas não por conta da Covid. Foi por insuficiência. Mas ficou bastante tempo, né? Depois da tentativa dele, né? Ah, sim. Isso deu tempo de resgatar? Deu umas 20... ele, infelizmente, não conseguiu voltar a acreditar na vida. Então, ele foi aos poucos. Mas e você com ele? Ah, não, eu com ele super bem. Gente, posso falar empoderada, super né? Bem, super bem. Se alguém quiser falar com você, eu vou deixar o telefone lá nas redes sociais, tá? No Instagram. Eu saio daqui muito mais enriquecido. Gratidão. E se você tiver deixar uma mensagem para alguém, para as pessoas que você atende pessoas, mas que assistir, que o canal tá crescendo, tiver com esses pensamentos. Qual a sua melhor frase, qual a sua melhor dica para uma pessoa que está passando por um momento tão difícil? Por favor. Olha, tem várias coisas, mas eu acredito que tem um lugar no mundo que só você pode ocupar.
Eu, com todo o meu conhecimento, o Altair com todo o conhecimento dele, ele não pode. E nós precisamos de você nesse lugar. Ó, ai, que lindo! Eu acho que todo mundo é importante. Quando você começa a olhar para as pessoas no mesmo olhar, não com soberba ou inferioridade. Eu falo que eu não gosto que ela fala, ai, tem que comer na minha mão, ou superioridade, inferioridade. Quando a gente olha todo mundo igual, você fala assim. Somos todo parte de Porque um aí todo. você percebe que eu tava falando até na live. Qual lugar que você vê que a desigualdade acaba? No cemitério. Precisa chegar até lá? Não precisaria, né? Então, seguimos. Essa caneca é tua pra você tomar seu café em casa. Gratidão, Leve-a, gratidão. por favor. Todo convidado recebe. Obrigada mesmo. Audrey, você voltará pra falar da série. Sim. E eu Maior quero falar com você prazer. sobre a Umbanda. Vamos. Eu acho que quando a gente traz um convidado que é bacana, ele consegue falar de tudo. Tudo. E consegue falar 2, 3, 4 assuntos, eu gosto demais. Eu me despeço daqui com uma sensação de gratidão a você Toda por ter minha. vindo. Toda minha. Maravilhosa. Você tem uma áurea, uma beleza exterior, interior, uma pessoa boa. Você percebe você. Um exemplo de mãe que eu acho que as mães deveriam ser. Não deixa de amar, parece que não deixa de se amar. Sim, sim. Que eu acho isso é um suicídio você deixar de se amar. Sim. Eu passei por isso e você é uma pessoa que 1h22 de entrevista, Jura? você me trouxe muita luz. E eu espero que a você Obrigada. também que está em casa, muita luz. E a você que está em casa, saiba, você não está sozinho. Tem muita entrevista boa nesse canal. Tá passando nervoso? Assista a entrevista ou vai lá no Instagram dela. Já tá lá, já tô vendo os videozinhos. Siga forte, manda mensagem para ela lá. Deixa sugestões no seu canal Sim, eu vou do deixar. que vocês gostariam que Não, nós eu vou fazer. falássemos, Eu já né? coloquei, inclusive, eu vou deixar daqui a pouco o e-mail, né? E sabe o quê? podcast@gmail.com. Você coloca lá o que você gostaria de tema, tá? E coloca o que você achou da Audrey. Se achou a mesma coisa que eu, coloca aqui pra mim. Porque eu saio daqui inspirado. Então eu quero te agradecer A gratidão com é minha. muito amor, muito carinho. Saiba que já tem um admirador, Obrigada. tá bom? O E a mundo benção- precisa nós de nós. todos. Axé pra todo Todo mundo. mundo. Fiquem com Me Deus. despeço daqui. Um grande beijo e nos vemos no próximo Sabe o quê? Então, até mais. Tchau, tchau. Gratidão.